você que está neutro na história. Eu gostei assim do que fez Abel, o Abel. Fala do Abel. Do Abel. Eu gostei do que fez o Abel, colocando muita velocidade no ataque do Palmeiras com o Dudu, o Rony e o Bruno Lopes. Breno Lopes, que não foi bem no jogo também. A verdade é essa. Teve as maiores oportunidades ali no primeiro tempo. Mas um jogo muito estudado pelos dois treinadores. Mas eu acho que ainda falta alguma coisa para o Abel tentar surpreender o Crespo, né? Porque o Crespo colocou, pelo menos a gente reclamou aqui de que ele poderia entrar com o Wellington ou com o próprio menino Reinaldo, e ele entrou com uma outra peça e depois ele voltou com o Wellington e machucou. Então, a necessidade que eles têm dentro do treinamento e da equipe quando eles estão treinando é uma coisa, o que a gente vê no jogo é outra. E para isso acontecer tem que surpreender. Então, o Abel, para poder sair na frente do Crespo aí, porque o Crespo ainda tem as vantagens dos confrontos, vai ter que surpreender de uma outra forma. Ou entrando com o Adriano já espetando e com velocidades nas laterais. Porque o jogo de ontem foi ruim. Para mim foi ruim. Para uma Libertadores, a gente tem acostumado a ver ainda mais nessa fase aí, mais garra, mais entrega. E ontem eles se pouparam. A visão que eu tive foi essa. É que o mata-mata é diferente, mas eu concordo. Deixou a desejar. Chico, você projetava isso, inclusive. Mas, assim, eu acho que eles surpreenderam nas escalações. Porque quando eu recebi as escalações, o São Paulo praticamente não querendo, abrindo mão desse sistema de 3 zagueiros. Claro, utiliza, mas com uma formação diferente. E o Breno Lopes, eu vi que todo mundo criticando ele pelas chances que perdeu e merece as críticas nesse sentido. Mas quem é que viu o Daniel Alves no jogo? Ele anulou o Daniel. Naquele lado, o Daniel não passou nunca. Mas para mim eles surpreenderam negativamente. Eu acho que os dois técnicos foram muito mal. Eu vi também um 4-4-2 com o Léo pelo lado esquerdo sendo o lateral, mas, claro, ele tem uma capacidade defensiva maior e o Sara no meio, com os dois zagueiros. Depois entrou o Wellington, que sentiu, e depois só o Reinaldo. Eu acho que era jogo para o Reinaldo. Jogo grande, jogo clássico, o Reinaldo está acostumado com isso. Ele joga bem de ala, você poderia manter os 3 zagueiros, abrir Daniel e Reinaldo e colocar 3 no meio com o Benítez. E aí eu não consigo entender a não escalação desse jogador. Se ele estava no banco de reserva, significa que ele estava em condições. Ou tem alguma coisa errada. E aí a diretoria do São Paulo, o departamento médico, eles precisam vir a público. Ele não jogou no fim de semana, ele está sendo preservado para quê? Possivelmente não vai jogar contra o Grêmio, está sendo preservado para a semana que vem. O teu principal jogador, em que você tem uma dupla com o Emiliano Rigoni, em que mais rendem para o clube, e aí no principal jogo do ano, em casa, você não escala o Benítez. Do outro lado, o Abel Ferreira, eu não gostei da escalação do Breno, sendo que ele tinha o Wesley. O Wesley entra no segundo tempo, melhora o time. E o Gustavo Scarpa. Eu entendi que ele quis botar o Dudu pelo meio, vindo de trás e tudo mais, com o Rony voltando, que é um cara que se dá bem na Libertadores. Velocidade, ele queria velocidade. Mas não justifica, era um jogo de circulação de meio campo, de muito jogo no meio, de disputa no meio, o Scarpa com o Veiga rende mais que o Scarpa. Os dois técnicos, para mim, ontem foram mal e assinam esse empate. João Pedro, quando eu falo em surpreender, Chico, eu não falo que eles surpreenderam e arrasaram. Surpreenderam porque as escalações não são as esperadas. E aí que tá, eu acho que ficou mais importante para cada um não perder o jogo e não ser surpreendido pelo adversário, e eles resolveram agir na frente. E aí não funcionou nem para um lado nem para o outro. Mas aí que tá o ponto, né? Eu acho que a palavra para definir esse clássico é coragem. Eu vejo que faltou muita coragem pro São Paulo, principalmente quando teve a chance de matar o jogo. Depois o São Paulo fez o gol com o Luan, teve 20 minutos. De total ataque. O São Paulo podia ter pressionado o Palmeiras perdido em campo. Então faltou coragem. Coloca o Benítez para jogar. O meio-campo do Palmeiras completamente aberto. O Benítez é esse cara que em uma bola consegue colocar o Rigoni e o Pablo na frente do gol. Mas o Abel acho que tem que ser elogiado pelas mexidas que ele fez. Começa o jogo com o Dudu, né? O Dudu, para mim, foi o principal jogador no primeiro tempo. Ele atrás fazendo essa transição de meio-campo e ataque. Foi sensacional. Foi o melhor jogador no primeiro tempo do Palmeiras, da partida, aliás. E ele colocando o Wesley. O Wesley fez um inferno no Daniel Alves, no Miranda também. Pelo lado esquerdo, pelo lado direito da defesa de São Paulo. E o Patrick de Paula chega e faz aquele gol com falha do Volpi, que não pode acontecer. 2 erros, né? Na barreira, na minha opinião. Coloca mais um jogador, é um jogador a mais na barreira que já era. Confiou muito no próprio Taco. E também na defesa. Essa bola não pode deixar entrar. Mas é um jogo tudo aberto. Quem acha que está definido não conhece a história do São Paulo, nem a do Palmeiras. É muita atração envolvida. O bicho vai pegar lá no Allianz. É por aí, Ulisses? Está tudo indefinido mesmo? Tudo indefinido, é por aí. Os treinadores concordam plenamente com o Chico. O Chico foi muito bem na análise dele. Penso da mesma maneira. O Scarpa, além de tudo, Chico, é um cara que bate a gol. Isso. Além de tudo, e tá na fase, chuta né? gol. E tá num momento incrível. O que Benítez, vinha sendo o principal jogador. Cara, o Renato, assim, você vai transmitir o jogo, você se prepara. Eu tava esperando. Lembra a escalação nossa de ontem? Totalmente eu falei, diferente. cara, nossa.
Ontem eu fiquei... A gente falava que o Daverson poderia jogar, os 2 meias, veio só com um meia. A hora que eu vi a escalação aqui do Jogo Aberto, eu falei, nossa, vai ser um jogão. Na nossa escalação. Eu acho que nós deveríamos ser os treinadores dos 2 times ontem. Entendeu? Essa é a grande verdade. Calma. Porque, não, na moral. Calma, Ulisses, calma, menino. O que os caras fizeram ontem, os treinadores foram completamente covardes. O Palmeiras jogou muito mais que o São Paulo. Muito mais que o São Paulo. É que o Breno não estava num grande momento. Se ele tá, o Palmeiras deita e rola. Entendeu? Não perderia esses gols que ele perdeu. Agora, o que chama atenção é a postura tática dos times, totalmente defensivos, se preocupando. Tudo bem, tá no preço. Mas você muda a maneira de um time que está jogando uma sequência de competições, você muda totalmente a maneira do time jogar, não dá para entender. Eu não consigo entender. Sendo que, ao mudar, você está tirando os principais jogadores do time. Entendeu? E outra coisa, mais uma contusão no São Paulo, contratura muscular, posterior de coxa, do Wellington. Olha aqui, o preparador físico do São Paulo é responsável por isso. Eu estou falando aqui. A comissão do Crespo, o Crespo é muito bom. A sua comissão é ruim. A sua comissão vai derrubar. A sua comissão vai te enterrar. O São Paulo precisa acordar. Tá vendo que não tá dando certo. É impossível o número de contusões no São Paulo. Isso não é problema de campeonato paulista, não. Isso é problema de má preparação, me desculpe. Dentro da experiência que eu tenho no futebol, no esporte, eu já vi jogador ficar fora por problema dentário, dá problema muscular. Problema dentário. O cara não sabia que tinha. Isso, essa sequência de contusões no posterior da coxa, em quase todos os jogadores do São Paulo, em 70%, 80% que se contundiram, é má preparação física. Tá errado, Crespo. Se liga que a sua comissão, o seu preparador físico vai te arrebentar. E quem explica o Luciano não voltar em 50 dias de uma lesão muscular? Tem alguma coisa muito errada. O Ulisses tem razão. Eu não sei se é o preparador físico, mas o São Paulo precisa ser mais transparente. Ele precisa explicar o que está acontecendo. E não adianta ficar me ligando aqui, não. Não adianta ficar me ligando. Não adianta. É minha opinião e acabou. Não adianta ficar me ligando. Denilson Show, eu acho que o ponto é realmente, quando você tem 1-1, pro Palmeiras foi melhor, porque ele fez um gol na casa do adversário, 0-0 do Palmeiras, se acontecer por um acaso no Allianz Parque. Mas é uma vantagem muito pequena. Me parece que o Palmeiras se contentou com isso e o São Paulo, jogando em casa, não quis fazer o resultado. Porque eu concordo com o Sgarbi, depois do gol do São Paulo, teve um momento para ampliar e não conseguiu. E essa história do Scarpa e do Benítez também ficou estranha. Eu acho que é o que mais chama a atenção. Às vezes, você começar um jogo de Libertadores, enfim, tendo a possibilidade de decidir em casa, você espera um volume ou uma dinâmica maior do time adversário. Nesse caso, o São Paulo. O São Paulo não imprimiu essa velocidade, essa dinâmica. O São Paulo, em nenhum momento, tirou o Palmeiras da zona de conforto no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo, quando faz o gol, teve ali, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, no máximo, de até controle do jogo. Teve uma oportunidade que a gente mostrou ali nos melhores momentos do Lisieiro, que ele pega uma bola no cruzamento do Daniel, a meia de voleio assim. Se ele faz aquele gol, 2-0 para o São Paulo, é um resultado extremamente confortável para jogar no Allianz Parque. Mas só que aí a entrada do Patrick e do Wesley dá aquela mudança de dinâmica no Palmeiras. E o gol, que a gente tem um especialista aqui que pode falar melhor do que qualquer um, coloca 2 homens na barreira. A gente vê a imagem, eu mostrei a imagem, a gente falou aqui, eu e a Renata falamos aqui, ó, essa imagem aí, ó, aquele homem que está ali onde a bola passou ali agora, depois veio passado no Pablo, ali é o Lisieiro. O Lisieiro está marcando quem ali? Aí, ó, essa imagem aí, ó. Ali está marcando quem o Lisieiro ali? Ele não poderia... Ele é o homem da bola. Fantasminha. Ô, Lisieiro, fala, Ronaldo, por favor. Geralmente, vocês estão que nem o jogo ontem, xoxo. Vocês estão xoxo. Por quê? Vocês estão xoxo. Ontem, Por jogo quê? de Libertadores, todo mundo xoxo. A verdade é uma só. Sim. Isso desde as categorias de base, barreira começa com 2 caras. Barreira de 1 não existe. Então tá? tira. Isso vem da base. Beleza. Já aprende lá. Ronaldo, encosta aí, arruma sua barreira. Eu quero 1. Não existe. Pronto. 2. Já começa com 3 aí. Sabendo que é um canhoto que vai bater e bate forte, já põe logo 3. Foi o erro do Volpe. Depois ela cai, ela pega no chão, pega a velocidade, aí um abraço. Mas errou. Mas a verdade é uma assim contra o Santos, gol do Marinho. Um homem na barreira, Não, lembra? na verdade ele não pediu. Ele nem pediu barreira. Ele pediu barreira. Tá. Se ele pediu pra abrir também, esse cara que tá fazendo a referência, ela tá ajudando com o batedor. Lógico. Tem que sair da frente. Abre e deixa ele enxergar, porque tem uma também movimentação complicou. do Pablo, que eu até salientei aqui com o Denilson, que me parece que o movimento que ele faz de tentar realmente chegar, ele faz assim, uma coisa meio que Aí assim, faz com que ele não sei se tá pra ver, espere se um pouco mais, Aí, eu não sei se isso aí... Eu não acho que o Volpe, acho que falhou, mas acho que esse movimento também atrapalha. Ele tem que esperar a definição. Mas é uma coisa meio bailarina. Não, mas ele faz pra frente.